Olá gente, tudo bem? Eu espero que realmente você esteja bem, você e os teus familiares. Nós continuamos as nossas conversas da quarentena, agora abordando o tema Páscoa, já que estamos na semana conhecida pela tradição cristã como Semana Santa. Falei um pouquinho sobre isso ontem no vídeo anterior, vale a pena você conferir. A Semana Santa basicamente é a celebração, ou para nós protestantes, é a lembrança dos dias que antecedem a morte de Jesus. E é por isso que nós escolhemos esse tema para esta semana, para que o nosso coração seja alimentado para a Páscoa, para a paixão de Cristo, né? Sua prisão, sua morte e a sua ressurreição, que nós comemoraremos no próximo final de semana. Nós abrimos as conversas falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Vou deixar o card aqui em cima para você conferir essa conversa que tivemos lá na Casa da Rocha Guarulhos no próprio domingo. Na segunda-feira falamos sobre a expulsão dos cambistas no templo. Jesus entra no templo e expulsa aqueles homens, e podemos aprender bastante coisa, muita coisa, com essa atitude diferente da parte de Jesus para com aqueles homens. E hoje a gente está na terça-feira. E na terça-feira a gente tem que escolher alguma coisa para conversar na terça-feira, já que os assuntos são muitos. Jesus, ele revezava o seu tempo entre Jerusalém e Betânia. De Jerusalém, capital, ele ficava durante o dia e dormia em Betânia. Você encontra esse relato nos evangelhos. E em Jerusalém ele ficou muito tempo, nesta semana especificamente, no templo e nos arredores do templo. E ele pronunciou muitas coisas importantes, ele falou muitas coisas importantes nesse período, muitas delas na própria terça-feira. Jesus, por exemplo, fala sobre a parábola dos dois filhos, falando para os fariseus que não adiantava falar, tinha que fazer, que o reino de Deus, a vida com Deus, a relação com Deus é o fazer, é o obedecer, que é mais importante. Ele também apresenta a parábola dos lavradores, apresenta a parábola do banquete de casamento, todas elas, ou a maior parte delas, se referindo à sua própria pessoa, a sua obra, aquele que veio como Filho de Deus e não foi aceito pelos judeus. Mas agora a gente chega a um momento interessante. Como eu disse, são muitas situações e eu escolhi falar com a gente aqui nessa terça-feira sobre um encontro que aconteceu entre Jesus, os discípulos dos fariseus e os herodianos. Vamos conferir como é que o texto bíblico apresenta esse encontro. Mateus capítulo 22, versículo 15, diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Esse é um encontro que vale a pena ser percebido, ser observado um pouco mais de perto. Vamos nos lembrar quem são os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram uma seita ortodoxa dentro da estrutura religiosa lá em Israel. Eles tinham bastante poder na relação deles com o povo, flertavam com Roma. Quando Roma queria alguma coisa, utilizava os fariseus, era uma troca de favores pelo poder e pela opressão junto ao povo, e era isso que os fariseus sabiam fazer muito bem: oprimir. Colocavam cargas pesadas e cobravam do povo a obediência da lei de uma forma muito extrema. Os herodianos eram um grupo político, um partido político. E eles favoreciam a autoridade dos Herodes, que eram os governadores de Roma, ali na região da Judéia. Eles aprovavam aquela possessão de Roma, aquele império romano dominando tudo, flertavam obviamente muito bem com isso. O interessante é que esses dois grupos eram inimigos, mas eles encontraram um inimigo comum, que era Jesus.
se juntaram e tentaram derrubar Jesus, colocando Jesus à prova, e você vai encontrar várias situações desse tipo nos evangelhos, não é? Quando eles tentam provar Jesus. Por quê? Eles querem desacreditar Jesus. Eles querem tirar a credibilidade de Jesus. E eles são extremamente cegos a ponto de, pelo menos os fariseus, que se diziam observadores da lei, na verdade eram observadores da lei ao extremo, ortodoxos nesse aspecto, eles eram tão cegos, a sua religião era tão cega, que eles não conseguiam nem sequer observar e perceber que Jesus era o real Messias. Eles tinham essa dificuldade, olhavam para Jesus e o enxergavam como um inimigo que queria tomar deles o poder, porque o que importava para eles realmente era o poder. Era um grupo de gente que tinha o coração cheio de ciúme, cheio de inveja, eles não aceitavam a figura do Cristo e as palavras daquele pessoal, elas eram cheias de má intenção. Jesus sabe disso, Jesus percebe isso. Qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Parece uma pergunta sutil, simples, não. É uma pergunta bem cheia de crítica, bem complicada. Por quê? Pense comigo, se Jesus diz, não se deve pagar imposto a Roma ou a César, eles colocariam Jesus contra Roma, apresentariam a Roma um inimigo. Estão vendo? Olha só o que aquele Jesus está dizendo, diz que não é para pagar impostos. Ok? Se Jesus diz, não, temos que pagar impostos, eles colocariam o povo contra Jesus. O povo que Jesus tanto defendia, o povo que Jesus tanto trabalhava para preservar e cuidar, chamando a multidão de ovelhas sem pastor, e eles eram oprimidos muito pela carga de impostos que Roma colocava, seria uma forma muito clara de desacreditar Jesus, não é? E como é que Jesus se comporta? Do jeito mais incrível que a gente pode pensar, ele pede uma moeda. A moeda que era usada para pagar o imposto, que era um denário. E ele pergunta, qual a imagem e a inscrição que está nessa moeda? Eles respondem, como você já sabe, que era César. Era de César, tanto a imagem quanto a inscrição. E aí Jesus pronuncia aquela célebre frase, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Essa frase é importante a gente parar um pouquinho para pensar sobre ela, porque ela é frequentemente muito mal interpretada. Ela não quer dizer uma coisa que todo mundo acha, ou a maior parte de nós achamos que ela quer dizer. Ela não quer dizer separe os dois mundos. Ela não quer dizer isso. Jesus não está dizendo assim, separe o mundo de César, o mundo do trabalho, o mundo das obrigações, o mundo das atividades humanas, o mundo da produção, o mundo material, o mundo das obrigações pessoais de Deus. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está apresentando essa divisão que para muita gente se pensa que é. Aliás, políticos já usaram essa frase com essa intenção, né? Olha, existem dois mundos, o mundo de César e o mundo de Deus. No mundo de César a gente dá o que é de César. Não! Essa é uma ideia que passa longe da cabeça de Cristo, longe da cabeça de Jesus, porque para Jesus tudo é de Deus. Essa ideia, ela é na verdade apresentada um pouco mais à frente, ela é um instrumento problemático para a igreja, porque se levanta uma filosofia naquela época, no século II e III, mais à frente, chamado docetismo. Essa filosofia realmente acreditava de uma forma muito forte nessa separação entre material e espiritual. Para aqueles homens que criaram essa forma de pensar, a ideia é que tudo que era material era pecaminoso e contaminado. Tudo que era espiritual era bom. Então eles achavam que nada nessa vida era santificado, era bom, era puro. Somente o transcendente era bom e era puro. Achavam inclusive que o homem só alcançava a plenitude do que é bom quando morresse. Aqui na Terra nada disso. E isso é um problema. É um problema inclusive para a igreja.
Estamos falando do século II e III, quando o Evangelho está se fortalecendo, quando o Evangelho está, a igreja está alcançando nações e sendo pregado, os cristãos estão sendo perseguidos, eu sei, mas o docetismo é um grande perigo para a igreja. Alguns apóstolos, inclusive, escrevem cartas com a ideia de corrigir isso. É o caso de João, que corrige essa ideia dizendo: o verbo era Deus, mas o verbo se fez gente e habitou entre nós. Porque pense comigo, se eu acho que só o espiritual é bom e o material não é, o que é que eu faço com a humanidade de Jesus? Esse é um problema para a igreja no começo das coisas lá, no seu começo. Jesus encarnado, como assim? Jesus, um Deus que encarna, não posso acreditar, não posso aceitar isso. Essa era a proposta do docetismo, né? Parece que só realmente o espiritual é que é puro e que é santo. A verdade é que nós fazemos essa dicotomia, Jesus não. Absolutamente, nós fazemos isso. A cultura que nós herdamos, a cultura grega, influenciada pelo docetismo, que lá na frente vai se mesclar com outras heresias e se transformar no gnosticismo, isso chega até nós e nos influencia. Pensa comigo, é assim que a gente enxerga a vida. Nós separamos o espiritual do material e pensamos assim: o que é espiritual é bom, o que é espiritual é excelente. Queremos só o espiritual. E quando pensamos nisso, pensamos numa transcendência. Por isso que vamos atrás de tantas experiências. Por isso que vamos atrás de tantos sentimentos, de tantos clímax. Nós queremos, de alguma maneira, flertar com o espiritual porque achamos que só o espiritual que é bom. E esse é um grande problema porque não vemos Deus na vida. Aliás, quando o Novo Testamento apresenta essa ideia de algo espiritual, sabe do que os autores do Novo Testamento estão falando? De alguma coisa realizada pelo Espírito. Lembrei uma frase bacana do Leonardo Boff, teólogo católico, que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Mostrando que a gente quer subir, que a gente quer sair daqui, que a gente não percebe a vida como espiritual. A gente não percebe Deus na vida. E qual o perigo disso? É que nós manuseamos a vida nesse mundo sem a devida atenção ao que é importante. Se eu olho para esse mundo e não enxergo Deus aqui, se eu olho para um material e não percebo Deus no material, quando eu digo material, é claro que eu não estou me referindo só ao que eu pego, eu estou me referindo à minha vida nesse mundo, às minhas atividades, ao meu trabalho, ao meu lazer, às minhas relações. Eu não percebo a ação de Deus aqui, o que acontece? Eu trabalho, por exemplo, sem observar Deus agindo em mim através do trabalho. Eu estou trabalhando para mim. Trabalhando para ganhar dinheiro, trabalhando para o meu patrão, se for o caso, trabalhando sem o propósito ideal, que é trabalhar e ser um instrumento de Deus onde eu trabalho. Eu vivo o dia a dia sem a percepção do divino, sem perceber a ação de Deus no chão da vida. E isso é tão sério que aqueles homens, por exemplo, o que eles fizeram? Eles transformaram a própria religião em alguma coisa que não tinha nada a ver com Deus. Não é interessante isso? Não é triste isso? É esse o ponto. Pense comigo. Qual era a imagem que a moeda trazia? A imagem do homem. Qual é a imagem que o homem traz? A imagem de Deus. Isso é que nos faz entender a palavra de Jesus. Ele quer dizer muito claramente, a ênfase inclusive está nessa parte da fala de Jesus. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Quem tem a imagem de Deus? O homem. O homem em toda a sua vida carrega a imagem de Deus. Portanto, o espiritual está em tudo, porque tudo é espiritual. Deus está aqui entre nós, é um Deus presente, aqui, imanente, não só transcendente, como a gente diz. Olha só, por exemplo, o que Paulo fala em 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vivemos a vida por meio de quem? De Jesus.
Todas as coisas vêm por meio de quem? De Jesus. Ele está presente em todas as atividades humanas. Talvez a tua pergunta seja assim, bacana, mas o que essa conversa tem a ver com Páscoa? Ah, mas tem a ver muito com Páscoa. Porque nós estamos celebrando ou lembrando a última semana de vida de Jesus. E não existiu ninguém com essa capacidade, além de Jesus, com essa plena capacidade de interagir com a vida, percebendo o Pai em tudo e dando ao Pai glórias em tudo. Em tudo que Jesus fazia, ele se relacionava com o Pai. O comer, o vestir, o trabalhar, o deitar, o se relacionar com os apóstolos, com os discípulos, tudo que ele fazia, o cotidiano dele, era recheado, pleno da presença de Deus. Jesus viveu uma vida que aponta para isso. E a Páscoa é o momento em que nós celebramos a morte de Jesus. Olhamos para a sua vida como exemplo e agradecemos porque a sua morte vai nos dar vida. É para esse caminho que a gente está indo na Páscoa. Mas vale a pena a gente não perder de foco a vida do Cristo. Como ele viveu. E é assim que a gente tem que viver. Percebendo Deus em tudo, tentando agradar a Deus em tudo, glorificar a Deus em tudo, não só falando, não só tendo um jeito religioso de ser, mas sendo o melhor empresário que você pode ser, ajudando as pessoas como você puder ajudar e glorificando a Deus assim, sendo o melhor empregado que você pode ser e glorificando a Deus assim, sendo a melhor mãe que você pode ser, o melhor pai que você pode ser, o melhor tudo que você pode ser, porque em tudo está Deus. Vamos parar de dividir o material do espiritual. Vamos parar de dividir a vida daqui e achar que tem uma vida melhor lá. A vida boa já está aqui porque o reino de Deus já está entre nós. O mundo já no maligno, o sistema está complicado, tá. Mas aqui a gente percebe a misericórdia e a graça de Deus. E que a gente não tire o olho desse mundo também, sabendo que Deus está conosco. Deus te abençoe. Valeu.